Tá, então vamos começar nossa aula orando. Enquanto isso, se tiver mais gente para entrar, eles vão entrando aí. Oremos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esta quinta-feira, te agradecemos por esta semana que o Senhor nos deu, agradecemos por todas as bênçãos, por toda a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós, por tudo que o Senhor tem feito conosco, porque o Senhor tem nos consolado, nos amparado, nos sustentado, o Senhor tem dado as provisões necessárias para que nós possamos sobreviver e ter uma vida boa e agradável neste mundo, Senhor Deus. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela reunião dos nossos membros, obrigado por essa oportunidade de estudo bíblico, obrigado porque o Senhor tem despertado o interesse no coração de cada um da nossa igreja para aprender mais da tua palavra, crescer e ser cada vez mais edificado, Deus, e que, sendo edificados, cada um de nós possa edificar outros, e assim nós possamos ter uma igreja coesa, uma igreja saudável, uma igreja cada vez mais bíblica, fundamentada na tua palavra. Esteja conosco nesse momento, que o Senhor possa estar me utilizando para que eu possa facilitar o entendimento do estudo que nós faremos hoje, e que o Senhor desperte nos corações a vontade cada vez mais de estudar e de compartilhar tudo aquilo que cada um tem aprendido, para que nós possamos nos edificar mutuamente. Essa oração que nós fazemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Os irmãos já têm visto aí que nós temos realizado esses estudos, né, às quintas-feiras com a igreja, e a gente tem falado sobre panorama bíblico. Então, a gente tem abordado aí alguns livros, né? Iniciamos ali em Gênesis, pegando os livros do Pentateuco, né? Semana passada foi Levítico, e hoje a gente dá prosseguimento aí no livro de Números, tá? Então, antes da gente abordar, de fato, alguns aspectos, algumas características interessantes, propósito e mensagem de Números, eu queria fazer um pequeno resumo para poder situar melhor aí os irmãos no que tem acontecido quando a gente está ali lendo o Pentateuco, tá? Então, um pequeno resumo do que a gente já passou, né, lendo o Pentateuco, e o que a gente vai abordar hoje ainda, tá? Então, a gente tem ali o êxodo de Israel, né? Obviamente, lendo ali a história de Gênesis, a gente vê que Israel, ele fica aquele período no Egito. Então, o primeiro período no Egito é um período em que o povo se desenvolve, né? A gente tem ali a passagem dos patriarcas, né? Principalmente ali naquele período da parte de José. Então, o povo vai se desenvolvendo no Egito, principalmente por causa de José, se estabelece ali, tem um período de muito crescimento, de paz, mas, eventualmente, o sofrimento começa. A opressão, ela vem sobre o povo, né? Então, o povo começa a ser oprimido, começa a ser escravizado, até o momento em que Deus elege um libertador. E aí, esse libertador, que é Moisés, ele inicia o processo de retirada do povo de Israel do Egito, tá? Então, a gente vai ter toda aquela história que a gente conhece, das pragas, etc., do confronto que tem entre Javé, né, e a cultura egípcia, o povo egípcio de uma forma geral, principalmente na figura do faraó e dos seus deuses que eles cultuavam. E depois das pragas, né, principalmente ali da última praga, na morte dos primogênitos, o povo sai. O povo consegue, de fato, sair. A gente tem a chegada ali no Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho, e de fato, o início do êxodo do povo de Israel. Eventualmente, todo aquele povo ele chega ali até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai a gente tem uma aliança, de fato, né, uma nova aliança, né, de fato, de Deus com o povo. Tá? E aí a gente tem ali a questão dos 10 mandamentos. Né? E aí, só uma situação aqui. Eu estou falando, mas a qualquer momento os irmãos podem ali ter a liberdade de me interromper, de fazer perguntas, de fazer comentários, tá? Para que a gente possa tentar, de fato, criar aqui um ambiente de compartilhamento.
Então, a gente está no Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, a gente tem os 10 mandamentos, a aliança, né? E aí a gente vai ter também já o primeiro momento de quebra dessa aliança, obviamente, por parte do povo e não por parte de Deus. Tá? E a gente sabe o que acontece, a questão do bezerro de ouro, etc. Depois disso, a gente vai ter o estabelecimento do tabernáculo. Então, institui-se a questão do tabernáculo, ou seja, a presença de Deus de forma visível de uma forma humana no meio daquele povo. Então, tem esse estabelecimento do tabernáculo e da classe sacerdotal. Então, a gente vai ter a distribuição dos levitas e a gente vai ter uma classe sacerdotal estabelecida para poder cuidar de todo aquele ambiente ali do tabernáculo. E aí é em Números que a gente tem, de fato, o início, né, da viagem ali à Terra Prometida. Então, a gente pode dividir o livro em algumas partes, tá? Então, os primeiros capítulos ali, do 1 ao 10, a gente vai ter o povo no Monte Sinai ali, nos arredores do Monte Sinai, naquele deserto ali ao redor do Monte Sinai. Ali, no início de Números, a gente vai ter o primeiro censo, né? Que o livro começa com um censo. A gente vai ter umas leis sobre a organização das tribos, né? Que vai dizer e estabelecer como as tribos elas devem ficar agrupadas ao redor do tabernáculo, ou seja, o tabernáculo ele vai ficar no meio, e o povo, de acordo com as suas tribos, dispostos ao redor. Então, é a presença de Deus, de fato, no meio daquele povo, sustentando aquele povo. Tá? Além disso, ali nos primeiros capítulos, do 1 ao 10, a gente vai ter ali o desenvolvimento de algumas leis de pureza. Então, a gente já teve aquelas leis de pureza em Levítico, tá? E aí, nesse início aqui de Números, a gente vai ter um desenvolvimento dessas leis. Tá? E aí a gente segue no livro. Então, nos versículos 10 a 12, basicamente o povo está viajando. Então, Deus ele é o guia daquele povo, e o povo começa a viajar pelo deserto do Sinai. Tá? E aí é quando começam as reclamações. Então, a gente tem o povo reclamando, o povo dizendo que quer voltar para o Egito, e aí a gente também tem ali, não só o povo, mas os próprios irmãos de Moisés resolvendo se opor a ele, e as coisas já começam a dar errado, a viagem já começa a dar errado. Aí a gente prossegue, dos versículos 13 ao 19. O povo ele entra no deserto de Parã, que é quando a gente tem a história ali dos 12 espias, então são selecionados 12 espias, para que eles possam ali olhar a terra que eles vão entrar e poder dar um feedback. Não, retorna aqui, dá um feedback para a gente poder ali saber o que de fato tem nessa terra, o que eles esperam dentro dessa terra. Então, é a história que a gente também conhece. Então, os 12 vão e eles retornam. Quando eles retornam, 10 vão dizer que não, é impossível, não tem como a gente dominar essa terra, a gente não vai conseguir entrar em Canaã, o sonho da terra prometida morreu, e etc, etc, etc. E só 2, que são Caleb e Josué, eles vão dizer, não, olha só, com Deus estando conosco, é possível que a gente conquiste, sim, a terra prometida. Só que o grande problema é que os 10, eles conseguiram ganhar o povo. Então, aqueles 10, eles acabam iniciando um grande motim. Então, todo o povo se levanta num grande motim, reclamando e dizendo que eles querem voltar para o Egito. Tá? Então, a gente tem que entender que o povo ali está experimentando um novo sofrimento. Tá? Eles conheciam o sofrimento da opressão que eles tinham no Egito, e agora eles estão conhecendo um sofrimento diferente, porque eles ainda não entenderam, de fato, a presença de Deus no meio deles para que eles possam confiar. E aí, a gente tem esse motim, leva a gente de volta para o Egito. No Egito, a gente era oprimido, mas a gente estava seguro, etc, etc. Obviamente, por tudo isso, Deus vai se irar. E aí vem Moisés, intercede pelo povo, pedindo para Deus se lembrar. Ele, não, Deus, se lembra da sua aliança com esse povo. E aí Deus, de fato, ele não rompe a sua aliança com esse povo, mas ele dá aquilo que o povo está pedindo. Então, o castigo daquele povo vai ser não entrar na terra prometida. Toda aquela geração que saiu do Egito e que hoje está pedindo para voltar para o Egito, não vai ver a terra prometida. Então, esse é o primeiro grande castigo que esse povo recebe, e ali, por causa disso, a condenação deles é vagar por aquele deserto durante 40 anos.
até a morte de toda geração. Aí, além dessa história, a gente também vai ter a rebelião dos levitas, e aí Deus também vai castigá-los ali de uma forma bem severa, de acordo com aquela oposição que eles estavam fazendo. Depois disso, do 20 a 21, a gente vai ter a viagem ali para fora de Parã, e aí seguem-se mais reclamações do povo. Então, o povo tinha sede, né? E aí, por causa da sede do povo, Moisés acaba se excedendo, e aquele momento em que, quando Deus fala para ele falar para a rocha brotar água para o povo, o que Moisés faz é que ele acaba, né, se excedendo, ele acerta a rocha 2 vezes, a água jorra, obviamente, mas Deus acaba castigando Moisés para sofrer o mesmo destino de todo aquele povo reclamando e murmurando, murmurador, né? Então, Moisés acaba recebendo a mesma posição, a mesma punição, e ele sofre ali o castigo de não ver a terra prometida, tá? E depois disso aí vai seguir-se ali uma nova rebelião, que é quando Deus manda aquelas cobras, aquelas serpentes venenosas, e aí o povo começa a morrer, e aí Moisés intercede novamente, e Deus entra com uma salvação para aquele povo em relação a essa questão das cobras venenosas. E aí os últimos capítulos, que é do 22 ao 36, a gente já vai ter o povo ali na planície de Moabe, tá? Então, ali na planície de Moabe, a gente vai ter um destaque de história que é muito importante, que é a história de Balaão, que a gente vai falar do final, para tentar entender um pouquinho por que aquela história está ali, por que aquilo aconteceu. E a gente vai ter, obviamente, a tensão com o rei de Moabe, né? Que envolve essa história do profeta Balaão. A gente vai ter um novo censo, tá? E aí o livro ele vai terminando com algumas novas orientações de Deus, né? E essas orientações de Deus elas já vão acontecendo na fronteira da Terra Prometida. É interessante que o livro de Números ele termina, não termina de fato com a nova geração entrando na Terra, mas termina com a esperança de entrada na Terra. Tá? E aí essa esperança de entrada na Terra ela vai se concretizar com Josué. Tá? Então, basicamente, isso aqui é um resumão, né, do início do Êxodo, passando ali pelo livro todo de Números. E aí a gente vai tentar falar sobre alguns aspectos importantes aqui, para tentar entender de fato o que está acontecendo ali em termos de contexto, do livro, etc. Tá? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário, colocação? Não? Podemos seguir, então? Tranquilo, irmão. Então, vamos lá. Então, algumas características principais a gente pode falar sobre o livro de Números. Então, o livro de Números, ele é o 4º livro do Pentateuco, tá? Então, ele é o 4º livro, então a gente passa ali por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? E Números, ele é o 4º livro desses 5 livros, tá? Os temas principais que a gente vai ter aqui no livro de Números, eles vão falar sobre a provação no deserto, tá? E a rebelião do povo da aliança. Então, a gente tem outros temas, obviamente, no livro, mas esses são os principais. O destaque, quando a gente pega o livro de Números, a gente lê o livro de Números, os primeiros temas principais que vão ali ser ressaltados é a provação no deserto e aquele povo se rebelando. Então, o povo está se rebelando de uma certa forma porque está sendo testado e não está sabendo reagir ao teste que eles estão passando no deserto. Tá? E o título original do livro é No Deserto, que é o Bar Midbar, né? O nome Números ele foi dado por causa da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, e aí ele, se não me engano, algoritmoi, algo assim em grego, foi traduzido assim por causa dos censos, né? Então, a gente tem um censo que acontece logo no primeiro capítulo, e a gente vai ter um outro censo que vai acontecer posteriormente no capítulo 26. Então, quando eles foram fazer a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, eles pegaram e resolveram dar esse nome ao livro por causa dos censos, né? Que são censos ali
que acabam se destacando nesses dois capítulos. Um na primeira parte do livro e o outro mais ou menos na parte final já, tá? Então, a gente tem essa diferença de nomes ali dos textos no hebraico original para a tradução em grego, tá? Obviamente, isso acaba sendo a nível de curiosidade, mas a gente precisa entender que esses livros do Pentateuco, a ideia deles é sempre começar com algo que está escrito normalmente nos primeiros versículos ali. Então, o no deserto, ele já acontece ali no primeiro versículo de Números, tá? Quando a gente vai lá em Números capítulo 1, Números capítulo 1, versículo 1, está lá. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Então, é por causa do no deserto que ele acabou recebendo o título em hebraico, tá? De Bar Mitzvah. Composição do livro, tá? Isso é algo que normalmente acaba trazendo alguns questionamentos e dúvidas aí para os leigos que também querem estudar, mas também é uma questão de discussão entre os teólogos, tá? Importante a gente falar sobre isso aqui, porque isso ainda é algo muito debatido nos círculos aí de estudo de teologia, e muitas vezes os irmãos vão se deparar com alguns questionamentos em relação à autoria / composição dos livros. Então, nesse sentido, a gente pode trabalhar de 3 formas a questão da composição. A primeira é dizer que Números, e aí como é que eu vou dizer? É a visão ortodoxa em relação ao Pentateuco, não especificamente só a Números, mas em relação a todo o Pentateuco, é que Números e todo o Pentateuco, eles são de composição mosaica. O que é a composição mosaica? É que Moisés, ele é a fonte principal do Pentateuco. Tá? Ele escreveu o Pentateuco? Sim, ele pode ter, de fato, escrito o Pentateuco. Mas não necessariamente pode ter sido ele que sentou e escreveu. Ele pode ter editado como escriba, e o escriba escreveu, mas Moisés foi a fonte original. Moisés recebeu a revelação de Deus, e essa revelação de Moisés foi transmitida para que o livro pudesse ser escrito. Tá? E a gente tem algumas passagens que eu selecionei aqui, só para a gente mostrar essa situação. Então, Números ali, 33... Números 33, versículos 1 a 2. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas caminhadas segundo os lugares de que saíram. Então, nesses versículos, especialmente aqui, no segundo versículo do capítulo 33, dizendo que Moisés, de fato, escreveu algo. Moisés colocou e escreveu algo. Mas ainda que não se diga que Moisés tem escrito, a gente vai ter outros versículos que vão mostrar que Moisés, é de Moisés que parte, né, essa revelação de Deus, para que ela possa ser colocada em papel. Tá? Então, ali, Números, capítulo 1, versículo 1, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Tá? E a gente vai ali para o capítulo 2, tá? Capítulo 2, 1, o Senhor disse a Moisés e a Arão. E ali, mais uma comprovação aqui no 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Então, a gente vê que a todo momento, Moisés é aquela fonte primária da revelação de Deus, porque Deus está transmitindo algo diretamente para Moisés. Então, a autoria de Moisés, como expoente da visão ortodoxa, a gente não pode negar essa autoria porque ela está explícita no texto. Ele é a fonte primária. Ele recebe a revelação, e ainda que ele não tenha escrito de forma provavelmente completa todo o livro, ele passou essa revelação para que escribas e outros escrevessem. Tá?
Então, essa é uma posição em relação à composição. A segunda composição que a gente vai ter é a mosaica mais sacerdotal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que entende-se que Moisés é a fonte primária / autor do livro, ou seja, ele está envolvido na composição, mas entende-se também que existe ali uma autoria da classe sacerdotal. Então, a classe sacerdotal ela possa ter se envolvido também para escrever algumas situações em números. Tá? Então, um exemplo disso é Números 5, versículo 23. Números 5, versículo 23, que diz assim: o sacerdote escreverá estas maldições no livro, e com a água amarga as apagará. Então, indica, de alguma forma, que os sacerdotes eles também estavam envolvidos em determinados textos, em deixar coisas escritas para o povo, em estabelecer algumas regras em relação à classe sacerdotal, em relação ao sacrifício, em relação à organização, etc. Então, pode-se entender que os sacerdotes também estavam envolvidos nessa composição. Tá? Essa posição aqui, ela também tem um alinhamento com a ortodoxia, tá? Mas, de uma forma geral, a gente entende que a autoria é essencialmente mosaica. Tá? Mas ainda tem algum alinhamento com a ortodoxia aqui na segunda posição. E a terceira posição? Terceira posição, não sei se os irmãos já ouviram falar, ou se já estudaram sobre, é a crítica das fontes. Tá? Então, essa crítica das fontes, ela surge com um teólogo alemão, o nome dele era Wellhausen, só não me lembro agora o primeiro nome. Tá? E qual o grande problema da crítica das fontes? O grande problema da crítica das fontes é que ela acaba negando a autoria de Moisés. Então, para a crítica das fontes, Moisés é um personagem. Tá? Sendo Moisés um personagem, então quem escreveu esse livro? Olha, quem escreveu esses livros, Pentateuco de uma forma geral, se Moisés é um personagem, foram outras pessoas que foram redatores, que foram recebendo informações de determinadas fontes, e aí, recebidas essas informações, os redatores foram colocando no papel, você teve redatores, editores, redatores, para que no final você tivesse um texto, né, do jeito que a gente tem hoje, tá? Os livros do Pentateuco. Então, a crítica das fontes, ela tem esse problema, porque ela nega a autoria mosaica, ou seja, ela despreza ali as próprias informações que a Bíblia dá para a gente, as próprias provas que a Bíblia dá para a gente, ou seja, ela não tem um alinhamento ortodoxo, tá? Ela acaba fugindo da ortodoxia nesse sentido, porque ela está desprezando algo que a própria Bíblia traz para a gente. Se a gente entende que a Bíblia é a verdade, e que ela traz no seu conteúdo algo que foi inspirado por Deus, né, para que os autores colocassem no papel, então a crítica das fontes ela vai ter um alinhamento que acaba sendo ortodoxo. E também a crítica das fontes ela diminui, e é isso que eu acabei de falar, ela diminui ou nega o caráter inspirativo das escrituras. Então, a questão de Deus estar envolvido no processo de escrita, né, do Pentateuco de uma forma geral é inexistente. Então, tira-se Deus da equação e diz-se que, não, isso aqui foram editores, redatores que tiveram acesso a determinadas fontes, e aí, no final, todo mundo pegou, juntou uma partezinha de cada um, e aí a gente tem cada livro ali do Pentateuco. Gênesis, Números, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, etc. E aí, no final, a crítica das fontes, ela vai ter esse grande problema. Então, o alinhamento dela acaba sendo com uma teologia mais liberal, né? E ela foge muito da ortodoxia nesse sentido. Tá? Alguma dúvida até aqui? Acho que é bom só colocar, Bruno, esse reforço, né, infelizmente hoje tem muitos teólogos aí que se dizem teólogos, né, pastores e tudo mais, que acabam aderindo a essa crítica da fonte, por isso que o liberalismo acaba aparecendo nas igrejas de forma assim assustadora. É isso aí que o pastor falou. Por isso que eu acho interessante que a gente conheça, porque isso não é algo do passado, tá? Isso é algo muito presente, porque até hoje isso é muito debatido, e onde quer que a gente vá, que a gente se envolva
em algum debate teológico, seja sobre qualquer outra informação, muitas das vezes, o que esses supostos teólogos e pastores eles vão fazer é tentar diminuir o caráter inspirativo das Escrituras, é tentar diminuir a ação do próprio Deus, é tentar diminuir que a Bíblia, de fato, ela representa e ela é a verdade. Tá? Então, eles fazem isso através desses artifícios, né? Como a crítica das fontes. Tá? Ela não tem um alinhamento ortodoxo e, no final, ela acaba sendo uma forma científica de ver as Escrituras. Tá? Então, o grande problema é esse, a gente pegar as Escrituras e a gente tentar analisar elas cientificamente. Foi isso que a crítica das fontes fez, e o grande expoente aí foi o Wellhausen, que era um teólogo alemão. Tá? Então, ele quer uma análise científica das Escrituras. E a gente sabe que, se a gente começar a analisar cientificamente muitas coisas, a gente vai perder ali o caráter divino, né? O caráter do mistério, do que representa a fé, etc. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, e é importante que a gente conheça, porque, de uma forma ou outra, a gente vai ter contato com pessoas que advogam a crítica das fontes. Tá? Mais alguma colocação? Então, vamos lá. Vamos seguir. Fala aí. Mas isso, Bruno, eles também, eles não têm como comprovar, né? É só uma teoria. Teoria, entendeu? É algo que você supõe que é a verdade, mas você não tem uma prova certa disso, né? É uma análise científica, né? Eles começaram a querer olhar para as Escrituras e é como eles quiseram tratar as Escrituras como qualquer outro texto. Então, se eu trato as Escrituras como qualquer outro texto, por exemplo, eu pego uma Ilíada de Homero, uma Odisseia, ou qualquer outro texto antigo, e eu pego esse texto e eu começo a destrinchar esse texto, fazer análise desse texto, mas não de acordo com o que aquele texto traz. Eu vou analisar esse texto de acordo com o que a ciência ela vai me oferecer. Então, eu analiso esse texto arqueologicamente falando, eu analiso esse texto literariamente falando, né? Mas eu não eu não deixo que o teor do texto me influencie na minha visão daquilo que eu quero encontrar no texto. Então, eu já vou com uma visão daquilo que eu quero encontrar no texto. E o teor do texto não me influencia. Eu faço uma análise crítica. Né? E nessa análise crítica e fria, a gente perde, obviamente, tudo que é aquilo que a Bíblia quer trazer para a gente em termos de verdade. Então, são isso que eles acabam fazendo. Eles deixam de conceber e ver a verdade, porque é uma análise muito fria, muito científica. E isso tem permeado, obviamente, até os nossos seminários, inclusive atualmente. Tá? É uma análise muito crítica, muito fria e muito científica. E aí, a leitura de fato, e se deixar dominar pela verdade das Escrituras, ela acaba sendo colocada, né, em último lugar. Isso quando acontece. Né? Então, a crítica das fontes ela é algo extremamente perigoso, de uma forma geral, para o cristão, porque é uma análise muito lógica, né? Ela apela muito para o raciocínio lógico. E como o ser humano ele gosta de encontrar conclusões lógicas para as coisas, muitas vezes a gente se deixa levar por essa análise extremamente racional e fria. Tá? E aí a gente pode acabar entrando por um caminho que a gente sabe que não vai levar para um lugar muito bom. Tá? Então, isso em termos de composição. Então, a visão ortodoxa que a gente tem é que a composição do texto é mosaica, porque a Bíblia ela demonstra para a gente que Moisés esteve envolvido de fato. Se não completamente na escritura, né, colocando no papel, ele foi a fonte primária, tá? Porque ele recebeu de Deus a revelação. E ele transmitiu. Então, a composição ela é mosaica. Alguém levantou a mão? Não, né? Tá. Então, vamos lá. Contexto, tá? Em termos de contexto, o contexto aqui de Números, ele vai estar muito associado com os outros livros do Pentateuco, tá? Então, o que a gente vai ter ali em Número?
contando as datas ali, a gente vai encontrar que números ele ocorre no período de 38 anos e 9 meses. Tá? Então, esses 38 anos e 9 meses, somados com o período em que o povo passou ali no deserto do Sinai, nos arredores do Sinai, eles vão dar mais ou menos ali aquele período de 40 anos que o povo ficou zanzando ali pelo deserto por causa do castigo que eles sofreram. Em termos de data, a gente consegue situar mais ou menos uma data mais recente dos acontecimentos por volta de 1200 a.C. e uma data mais antiga ali por volta de 1400 a.C. Em termos de contexto, a gente sabe que a gente tinha muitos povos naquela região, então a gente, mesmo naquela região, antes de ter entrado na Terra Prometida, mas já na fronteira, tiveram contato com os cananeus, tiveram contato com os edomitas, com os moabitas, com os amonitas e com os midianitas. Então, hoje, arqueologicamente falando, a gente já sabe que esses povos eram povos muito bem estruturados, eles tinham cidades estruturadas, tinham exércitos organizados, tá? Então, não era só pequenos agrupamentos de povos, não, eles não eram. Eles eram, de fato, eles representavam cidades, eles tinham cidades-estados naquelas regiões, tá? Então, o povo de Israel, ele entra ali ainda meio perdidão, desorganizado. Então, a gente vê o quanto eles dependiam da ação e da liderança de Deus nesse período, tá? Porque eles eram, de fato, um povo ainda desorganizado, ainda sem um exército estruturado, ainda sem, de fato, ter por eles, pelos próprios meios, como dominar e como se estabelecer naquela região. Então, a gente vê como é gritante e como é realmente ruim a situação do povo, quando a gente avalia a situação histórica que eles estão inseridos ali. Sem a dependência de Deus, sem a confiança em Deus, eles nada conseguiriam fazer de fato, tá? Porque eles eram um povo que, ainda que grande, e a gente vê justamente pelos censos, etc., que eles eram um povo numeroso. A Bíblia diz para a gente que eles eram um povo numeroso, mas ainda que um povo numeroso, eles eram um povo que estava surgindo, né? Estava se estabelecendo. Criaram-se ali as regras através da inspiração divina, e eles simplesmente não sabiam ainda o que fazer. E para eles era uma situação muito complicada estar ali. Então é por isso que a gente vê muita murmuração, muitos problemas ocorrendo, e aquela vontade de retornar para o Egito, em que tudo era, apesar do sofrimento e da opressão, era tudo mais, era tudo naquele nível de estabilidade, né? Tinham comida, tinham água, tinha um lugar para dormir, sofria, era oprimido. Mas isso aqui era um novo, era algo desconhecido. Até esse sofrimento que eles estavam passando agora era algo extremamente desconhecido para eles. Eles conheciam o sofrimento da opressão. Eles não conheciam o sofrimento de passar fome, de passar água, de dormir no relento, né? De fato, não, olhar para o seu redor e não ter uma perspectiva de para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Era pura e completa confiança em Deus. Então, é por isso, justamente porque eles não conseguiam ter pura e completa confiança em Deus, na presença de Deus no meio deles, que a gente tem muita murmuração, a gente tem muita desconfiança, a gente tem rebelião, a gente tem oposição e etc. Então, eles não conseguiam confiar nem na palavra de Moisés, e não confiando na palavra de Moisés, eles não confiavam na palavra do próprio Deus. Tá? Alguma situação aqui? Pode falar, Josias. Josias, quer falar? Ou foi sem querer? Ô, meu irmão, paz e graça a todos. Tô com um pouquinho de problema na internet, mas acho que tá dando pra ouvir legal, né? Tá dando pra ouvir sim. Então, até uma certa curiosidade, dá pra ver que naquele tempo, dá para entender assim que para Deus falar com o homem era uma prova de fogo, né? Não era fácil falar assim de qualquer forma, né? E hoje a gente, assim, eu estava falando com os amigos, hoje eu fui da CCB 10 anos, né? Cooperador de jovens lá, mais 40 anos lá dentro, nasci lá. Então a gente ouve muita pregação falando, Deus manda te pregar, Deus manda anunciar.
como que a gente pode entender isso? Realmente Deus fala com o homem hoje assim, de uma forma que parece que é tão fácil, ou o que ele tinha de falar já falou pelas Sagradas Escrituras no passado? A gente precisa entender, aí é uma questão de, como é que eu posso dizer? A nossa posição hoje é que o que Deus ele tinha para falar em termos de revelação, ele falou através das Escrituras Sagradas. Tá? Então, não existe outra forma de revelação para a gente hoje que não seja as Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus é tudo aquilo que a gente precisa ter em termos de revelação do Pai. Tá? É o que a gente entende hoje, principalmente como batistas. Tá? Eu aqui não posso entrar no mérito, né, de contestar se Deus fala diretamente com o homem individualmente ou não, porque aí é uma questão de experiência espiritual de cada um. Mas em termos de revelação, Deus não tem mais nada para revelar para a gente que não esteja nas Sagradas Escrituras. Tá? Então Deus ele não vai chegar para você e revelar que a volta de Jesus vai acontecer daqui a 30, 40, 50 dias, 2, 3 anos. Tá? Ele não vai revelar isso para a gente. Tudo que ele precisa revelar para a gente e que a gente precisa conhecer está nas Sagradas Escrituras. Tá? Quem quer falar? Fala aí, Josias ou Zanildo? Não sei quem levantou aí. E se o pastor quiser completar. Pode falar, gente. O Zanildo, acho que pode falar. O Josias já comentou, né? Já fez a pergunta. Pode ser que o Zanildo acho que esteja com problema no microfone. Ah, tá. Mas, Josias, não sei se você conseguiu compreender bem, tá? Eu não estou falando da esfera individual, da experiência individual do homem com Deus, porque nessa esfera eu acredito que a gente não possa entrar muito. Cada um vai ter a sua relação ali com Deus individualmente falando. Mas em termos de revelação, Deus não tem mais nada para revelar para a gente que não esteja nas Sagradas Escrituras. Boa noite, meu irmão. Consegue me ouvir agora? Consigo sim. Então tá bom. Boa noite, irmão Josias e os demais, graça e paz. Irmão, ele fez uma pergunta e que a questão de revelação, né? Se Deus revela ou não. Teríamos que entrar ali na parte o que é prescrição e o que é, né? O que é decretivo de Deus, né? Aí vamos lá, essa parte da revelação. Se existisse, irmão, revelação, eu tenho olhado, acompanhado muitas coisas. Por que essas pessoas tanto falam que tem revelação? Por que na pandemia nada foi revelado para ninguém? Por que com a catástrofe que centenas de pessoas, milhares, 400, 500 mil pessoas desabrigadas, e eles estão lá, eles falam que tem revelação, que tem tudo, por que eles não têm nenhuma revelação? Então, são questões para a gente começar a pensar, que tipo de revelação são essas? Eu não entendo assim, como um homem que ora a Deus, uma mulher que ora a Deus, Deus pode sim mostrar, Deus pode revelar alguma coisa para ela que é preciso. Eu não duvido disso, do poder do Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é onisciente, ele continua onipresente, ele entende, ele vê tudo em nós. Agora, ficar aqui simplesmente por eu colocar um paletó, eu subir em cima de um púlpito, ficar dizendo que Deus está me revelando, isso é muito perigoso, né? Primeiro que a Bíblia não nos ensina isso, né? A Bíblia nos ensina a confiar, a estudar, a buscar tudo que nós precisamos através do quê? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus é unicamente o quê? As Sagradas Escrituras, né? Então, era mais para falar isso, porque fala-se tanto de revelação, mas não existe nada. O que existe são pessoas jogando ali, tipo, colocando situações, olha, você vai casar, mas as pessoas vão casar, então eles ficam jogando com probabilidades na vida das pessoas. E cadê aquela revelação mesmo que
igual na Bíblia, igual nas Sagradas Escrituras. Não, por quê? Porque já está tudo, o cânon, né, quando foi fechado, já está revelado. Então era mais para isso, só queria complementar isso. Porque fala-se tanto, mas você só faz o quê? Coisas que não tem nada a ver com o evangelho, né? Simplesmente com coisas materiais, com aquilo que eu busco, ou seja, a ociosidade do meu coração, da minha vida. Isso não é revelação, né? Isso Deus já mandou, vamos trabalhar e vamos buscar. Só isso, meu irmão. Sim, é porque muitas vezes a gente não entende as escrituras como suficiente para aquilo que a gente quer conhecer. E a gente acaba buscando revelação onde não tem. Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente entende que ela é suficiente para aquilo que a gente precisa conhecer e para ser o guia das nossas vidas. A gente não precisa de revelações de pastor A, de pastor B, sobre o que vai ser da minha vida, etc, etc. Porque a gente tem as escrituras sagradas para servir de guia e a gente atua dentro da nossa responsabilidade como crentes de viver pelas escrituras sagradas. Então, basicamente, é essa a ideia que a gente tem como batistas, tá? De entender essa questão revelacional através das escrituras, tá? Mais alguma coisa? Então, vamos continuar aí, porque o tempo está apertado. Então, o propósito e mensagem do livro, tá? O grande propósito de Números é ser um diário, tá? Mas um diário de quê? Um diário dos primeiros dias ali de relacionamento do povo, tá? Com Javé. Então, a gente vê que Números ele está catalogando para a gente ali as experiências, aquelas experiências iniciais do povo hebreu. Eles ainda não tinham esse contato com Javé. Então, eles estão começando a ter, eles estão começando a conhecer esse Deus, eles estão começando a conhecer algo fora do Egito. Eles só conheciam o Egito. Eles só conheciam a opressão do Egito. Eles só conheciam as boas coisas e as ruins que tinham no Egito. Tudo aquilo é muito novo. Então, Números, ele serve para a gente como um diário. E aí eu trouxe aqui uma passagem de Deuteronômio, só para a gente comprovar isso aqui. Eu queria ler aqui rapidamente, Deuteronômio 8, versículos 1 a 10. Deuteronômio 8, versículos 1 a 10. Aqui, ó. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e os temam. E o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os fez entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, fontes, mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. E aí, o livro continua descrevendo aquilo que eles passaram, aquilo que eles conheceram, aquilo que eles viram quando eles entraram na Terra Prometida. Então, Números, ele tem como propósito ser um diário para a gente. E aí, em cima disso, a gente entende que a mensagem do livro é mostrar para a gente as consequências da desobediência, porque as consequências dessa desobediência, elas foram muitas, né? É só a gente ler, por exemplo, aqui, em Números 16, 25 a 50, não vou ler tudo já por causa do nosso tempo, mas aqui em Números 16, 25 a 50, a gente vê um exemplo da consequência da desobediência. Então, Moisés se levantou e foram para onde estavam Datã e Abirão, os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças.
Então Moisés disse, nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim Moisés acabou, aconteceu o quê? Assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá, e com todos os bens deles, E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Então a gente vê que Deus ele despreza a desobediência. Ele não aceita a desobediência do homem. E ela tem consequências sérias, elas têm consequências graves. Então, diante disso tudo, a gente vê que Números mostra para a gente que o nosso Deus ele é um Deus paciente. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que, ainda que a gente murmure, ainda que a gente se rebele, ele mantém a sua fidelidade à aliança. Ele é um Deus paciente. Então, Números é uma revelação contínua dessa natureza de Deus, do caráter dele, e também da natureza e do caráter do homem. Tá? A gente vê muito as duas coisas sendo contrapostas. Quem Deus é e quem o homem é. Rony, que passagem que foi essa que eu li agora? Foi Números 16, 25 em diante. Versículo 25 em diante. Então, a gente vê que o livro de Números ele está destacando para a gente tem destaques importantes, que são o quê? A santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, a necessidade de se obedecer a Javé, de se obedecer a Deus. Tá? A gente tem também a tragédia da desobediência aos mandamentos divinos. Tá? Então, está mostrando que isso tem consequências graves. E a gente vê também que Deus, nosso Deus, ele é um Deus que é totalmente fiel à aliança que ele fez com os homens. Tá? Deus ele não se desvia, ele não rompe a sua aliança com a gente. Tá? Ele se mantém fiel. A gente, a todo momento, através dos nossos atos pecaminosos, através da nossa natureza pecaminosa, que a gente rompe e procura romper, procura quebrar a aliança que a gente tem com ele. Tá? Então, é a gente que está sempre ali na iminência de romper com Deus, de ser infiel com Deus, e não Deus conosco. Ainda que a gente seja completamente pecador, completamente pessoas que erram, pessoas que murmuram, pessoas que não são obedientes, ainda assim Deus se mostra fiel. Tá? E aí eu trouxe alguns pontos para a gente poder terminar, e a gente pode também extrair aqui do livro de Números. Tá? E aí são algumas perguntas que elas aparecem na vida do crente. Tá? E aí a gente encontra essas respostas não somente em Números, mas na Bíblia inteira. Então, uma das grandes perguntas que a gente pode se fazer é: Javé é um Deus que nos prova? Tá? Então, a gente vê, ao longo da leitura, não somente de Números, mas de toda a Escritura, que sim. Né? Por quê? Porque Deus ele é um Deus que testou a fé de Abraão. Vocês lembram lá de quando Deus mandou que Abraão ele sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa, Isaac? E o que Abraão faz? Ele vai lá, leva o seu filho, né? E ele vai com a faca, né? E aí Deus segura, né, o sacrifício antes que ele aconteça e proveu o cordeiro. Então, Abraão foi testado. José ele foi motivado, inspirado divinamente a testar os seus irmãos lá no Egito. Tá? A gente tem esse fato acontecendo ali em Gênesis 44. Quando a gente olha para o que o povo ele passa no deserto, a gente vê que o deserto ele é um teste de fé e ele é um teste de lealdade a Deus e a aliança que ele tem conosco. E a gente, só para a gente ler essa passagem aqui, que é um pouco menor, que é Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, 1 e 2. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês.
lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante os 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, tá? Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então, quando a gente olha para a questão da aprovação, a gente vê que a gente é aprovado para que a nossa fé seja aprovada e o nosso caráter santo ele seja desenvolvido. É isso que está lá em Tiago, tá? Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que nos prova, mas ele nos prova sempre com o intuito de que a nossa fé seja aprovada e o nosso caráter santo desenvolvido. Então, é uma provação para que o homem ele possa ir subindo, né, degraus ali na escada do desenvolvimento da santificação. Então, Deus ele nunca nos prova a fim de que a gente falhe, a fim de que a gente seja cada vez mais enfiado na lama e no lixo de onde a gente veio originalmente. Quem é que faz isso? Quem faz isso é o diabo, não é Deus. Então, Deus sempre nos testa para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Quem quer testar a gente para nos derrubar é o inimigo. Então, esse tipo de provação não vem de Deus. Então, quando a gente olha para essa história de Números do povo, é Deus tentando construir um povo santo tal qual ele é santo. Então, as provações são para que aquele povo cresça. O povo falha, mas ainda assim eles começam a crescer, a aprender, a entender as consequências da desobediência, da falta de fé, da falta de confiança, e aí eles vão crescendo e sendo edificados. Então, a gente vê um desenvolvimento, ainda que lento, de geração para geração. Tá? E isso a gente encontra muito bem ali no livro de Números. Uma outra grande pergunta que surge na vida do cristão é se Deus ele se revela na cultura humana. E a gente encontra isso em Números também quando a gente estuda. Então, a gente vê que Deus ele lida com a cultura humana de 3 formas, basicamente. Então, Deus ele pega aquela cultura humana e ele pode aprimorar essa cultura humana de acordo com de acordo com o seu propósito e com suas leis divinamente superiores. Ele pode pegar a cultura humana e manter aquela situação da cultura humana, porque aquilo, de certa forma, não vai transgredir a sua lei e os seus propósitos, tá? Então, ele pode manter aquela situação sem alterá-la, ou ele pode abominar aspectos da cultura humana, tá? Então, quando Deus abomina, a gente vê que ele pega a cultura humana e o que ele abomina? Ele abomina a idolatria, ele abomina a perversão, ele abomina o sacrifício humano, a opressão do pobre, né? Essas coisas ele abomina. Então, ele quer que aquilo seja varrido no meio do povo dele. Mas, por exemplo, quando a gente olha para Números, Deus mantém o recenseamento do povo, recensear o povo, contar o povo, era uma prática muito comum ali no Antigo Oriente. Tá? Todos os povos faziam isso. Então, aquilo é uma prática que Deus ordena que o seu povo escolhido mantenha. Tá? E o voto de Nazireu, que era algo que o povo do Oriente Antigo também praticava. Tá? Então, esse voto de Nazireu está presente ali entre o povo da aliança e Deus não se desagradou daquilo, né? Não aprimorou, mas também não abominou. Mantém-se aquilo, pode-se continuar fazendo isso. E ele aprimora algumas coisas. Por exemplo, as cidades-refúgios, que a gente vê ali em Números 35, em outros textos em que Deus está dando leis e ordenanças para o seu povo e orientações, as cidades-refúgios, elas são instituídas. Por quê? Porque aquele camarada que cometeu um assassinato involuntário, ele não fosse julgado da mesma forma que o assassino que queria cometer aquele crime, que queria tirar de fato uma vida. Então, Deus ele olha uma situação da cultura humana, que era o quê? A vingança, né, daquele que sofreu uma perda através do assassinato. Então, o homem ele tinha direito de se vingar,
Se ele matasse um ente querido seu, ou um animal seu, o homem tinha direito de vingança, de ir atrás do assassino. Tá? Então, Deus ele estabelece uma cidade de refúgio para que aqueles que cometeram assassinato involuntário, ou seja, o famoso culposo, o homicídio culposo que a gente tem hoje, que eles pudessem fugir e ficar naquela cidade de refúgio até a morte do sacerdote. E aí depois é basicamente como se sua dívida fosse perdoada. Tá? Então, isso é um aprimoramento da cultura humana, tá? Para acabar com aquela situação de injustiça. E a gente tem também a herança das filhas de Zelofeade. Tá? Está lá em Números 27. Então, a gente vê pela questão da herança das filhas de Zelofeade um grande aprimoramento da questão da mulher na situação cultural. Porque naquele período, para aqueles povos do Antigo Oriente, a mulher não era herdeira de nada. Então, quando Deus aprimora essa questão cultural, ele está valorizando o aspecto feminino, ele está valorizando a mulher, dizendo que a mulher é capaz, sim, de ser herdeira, né, do seu marido, e etc., do homem. Né? Então, ele estabelece que a mulher pode ser herdeira. É um avanço, todos esses dois exemplos em Números, eles são grandes avanços culturais que foram dados por Deus ao homem. Então, o nosso Deus é um Deus que respeita a cultura humana, ele age por meio dela, e o objetivo dele é sempre o quê? A obediência e a santidade do seu povo. Tá? E, por fim, a gente tem os oráculos de Balaão, tá? Que está lá em Números 22 a 24. Então, quando a gente olha para a questão do oráculo de Balaão, a gente vê que, percebe que, pela história, que Israel ele é um povo abençoado, e ele é abençoado porque ele tem uma aliança com Deus. Então, não interessa se um homem com determinados poderes, ele tem a capacidade de lançar a maldição sobre alguém, porque essa maldição não vai alcançar um povo que é abençoado por ter uma aliança com Deus. Porque o fato deles terem Deus é bênção suficiente para aquele povo. Tá? Então, também mostra para a gente que o nosso Deus é um Deus que sustenta e ele protege simplesmente pela sua presença no meio do seu povo. Então, o fato de Deus estar conosco é sustento e proteção para a gente de qualquer situação, porque Deus ele está no nosso meio. E também mostra para a gente que Javé ele vai ser soberano sobre todas as nações. O controle de Javé ele não vai ter limites. Tá? Então, a gente vê um homem, um rei, que tem a sua cultura, que tinha ali os seus videntes, os seus oráculos, que tinha ali os seus deuses, e ele quer levar um mal até o povo de Israel. Mas ele é incapaz de fazer isso, porque Javé é soberano sobre todas as coisas. Tá? Ele é soberano, o controle dele não tem limite. A soberania dele não tem fim, e ele consegue controlar e designar todas as coisas de acordo com o seu propósito. Ainda que homens, povos, nações, reis, etc., não tenham fé nesse Deus, mas pela sua soberania, por ser quem ele é capaz de administrar e determinar todas as coisas. Tá? E aí, concluindo, tá? Em cima do livro de Números, o que a gente pode entender, né, além de todas essas coisas, é que o pecado do povo ele poderia ter levado ao fim da história da redenção. Só que não foi isso que aconteceu, porque o nosso Deus não é um Deus que abandona aqueles que ele elegeu. Então, os que pertencem a Deus, pertencem a Deus. E ele não os abandona jamais. E que a resposta que Deus espera da gente é a obediência. O que Deus esperava do seu povo ali, nesse período pós-êxodo, era a obediência. E o que ele espera de nós ainda hoje é a obediência. Não é uma obediência cega, né? Não é uma obediência separada da fé, mas é uma obediência que provém da fé. É uma obediência que vive pela fé, que acontece pela fé, né? Então é isso que Deus espera da gente. Alguma colocação, alguma pergunta, algo a acrescentar? Então tá. Então vamos orar para a gente terminar, que o nosso horário já está esgotando. Daqui a pouco tem sala de oração. Tá? Oremos. Alguém tem algum pedido? Algo em especial?
Não? Então, oremos. Deus amado, obrigado, Senhor, por esta hora que nós tivemos juntos. Obrigado por cada palavra aqui colocada, por cada contribuição dos irmãos. Que esta aula tenha sido proveitosa, edificante, que ela tenha falado nos nossos corações, que possamos sair daqui hoje entendendo a mensagem do livro de Números, entendendo a mensagem da tua Sagrada Escritura, da tua Santa Palavra, e que nós possamos pô-la em prática no nosso dia a dia, na nossa labuta diária, na nossa vida de intimidade, de relacionamento contigo e com a tua igreja. Dá-nos uma noite tranquila, uma noite de descanso, Deus, que possamos aproveitar esse período para orarmos, para lermos a tua palavra, para termos tempo em família, Senhor Deus, e para descansarmos. Abençoa nossa noite e esteja conosco. É essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém.